Então, o conselho de manuscrito relés, em 15 páginas 226, está em eventos finais também, né? Página 15. Para nós lermos e estudarmos o capítulo 12 de Daniel. Por que a Ellen White diz para nós estudarmos esse capítulo? É porque é importante, porque é para os nossos tempos. Daniel desceu a sepultura e foi dito: olha só, o pessoal lá dos outros dias que vão entender. É eles que vão estudar isso aí e vão entender. E aqui nós vamos estar estudando o dia todo, aqui nesse local, para a honra e glória de Deus, aprendendo com Deus, e o seu Santo Anjo com certeza vai estar nos impressionando para compreender essas verdades. O capítulo 12 de Daniel é uma advertência que todos nós precisamos compreender. Antes de quê? Qual? O prévio ou a angústia de Jacó? Ou tempo de angústia. Tudo isso nós vamos ter que entender, gente. Quando começa o tempo de angústia prévio? Alguém disse que já começou. Mas vai ter um ponto X que vai apertar o negócio. E dá para saber, né? Começa a tentar ler isso, nós vamos botar a prova. Mas eu disse lei dominical, os irmãos concordam? Eu não vou dizer que concordo, senão eu tive que ir na telesessão, vou dizer que concordo. Aí é com o irmão você. Vai fazer que nem eu não ligo para isso não. Se a minha influência eu concordo. Aí, irmão, tem texto? No decorrer do dia nós vamos mostrar texto aqui que vocês vão ver. Esse aqui eu nunca tinha visto. Eu tinha lido, mas não tinha entendido. Mas tem a angústia de Jacó. Será que daria para saber cerca de quanto tempo depois essa angústia de Jacó viria? Porque às vezes a gente não sabe colocar a sequência dos acontecimentos. Mas se a gente estudar, a gente vai aprender a colocar na sequência exata. O que vem antes, o que vai depois. Se nós tivermos interesse para fazer isso, nós vamos receber iluminação. Agora nós vamos ver o 12, verso 1. Nós já demos aqui algumas pinceladinhas que vocês vão entender. Ah, o irmão falou aí, está bem aqui nesse verso, mas eu quero saber a explicação da irmã White quanto a isso. Os pioneiros falam muitas coisas, mas nós não pegamos tanto texto de pioneiro não, só Bíblia e profecia. Naquele tempo, aí você diz, oxente, que tempo? Aí você diz, naquele tempo, Daniel agora dizendo para nós que é chegado os últimos dias, naquele tempo, se levantará Miguel. Chegou no tempo do fim, mas Miguel já se levantou? O que você entende como Miguel se levantando? Parando o seu serviço que ele subiu para fazer lá no céu, no lugar santíssimo, certo? Quando ele parar, o que vai acontecer? Ele vai lançar as pragas, certo? Quanto tempo é as pragas? Um ano, né? Que é um dia. Aplica-se por dia, beleza. Então, quando ele se levantar, um ano de praga. Aí ele volta. Mas antes dele voltar, ele vai dizer, até que ele vai voltar, ele vai dizer o dia e a hora. Hoje ninguém sabe? Os profetas tiveram visão sobre isso? Tiveram. Ele vai ter. Na voz do sétimo anjo, ele vai revelar. O dia e a hora. Mas nós já sabemos, quando ele for revelar,
Aqui naquele tempo ele vai se levantar sabendo que é quando termina o período de graça, ele se levanta. Acabou. Os casos foram decididos. Quem se salvou, quem se perdeu, se perdeu. O perdido não se salva mais e nem o salvo se perde mais. Vamos dizer assim. Porque agora os casos foram decididos para a vida ou para a morte. E esse Miguel que se levanta é o grande príncipe, não temos dúvida que é o nosso sumo sacerdote, nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele vai se levantar exatamente para lutar em favor de um povo. Eu acredito que você já sabe qual são esses povos. Se alguém fazer uma pergunta para algum líder religioso, talvez ele vai defender a denominação dele ou a igreja dele. Aqui não se trata de grande catedrais, não. Nem de denominações, nacional ou estrangeira. Ou qualquer que seja a denominação. Aqui trata-se de um povo que ele vem defender, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. É esse que ele vem defender. É aqueles que ele considera como a menina do seu olho. Ou você acha que eu, transgredindo, relaxado, sem estar preocupado com a palavra de Deus, vocês acham que eu sou menina de Deus? Isso é na cabeça de quem não estuda, que vai entender assim. Na minha mente. E se você também estuda, ninguém vai enganar. Porque se possível, Satanás enganaria os escolhidos, mas não é possível. Não é possível. Porque eles estão guardados, escondidos em Cristo. Bom, ele vem defender esse povo, ele vai se levantar para isso, conclui tudo, deu oportunidade para todo mundo, uns aceitaram, mas a maioria rejeitou. E agora haverá um tempo de angústia. Oxente, e o tempo de angústia começou, foi na lei dominical, conforme o irmão falou e eu também confirmei. Claro, mas aqui não é a mesma angústia. Aqui é mais do que todas elas. É outro tempo de angústia. É um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas o período desde a lei dominical não está excluído daqui não, irmão. Simplesmente essa angústia aumenta mais um pouco. Ok? Ok, irmão. Eu vejo assim que a diferença desses dois tempos aí. Deixa eu ver se eu consigo levar o microfone. Eu acho que a diferença aí do tempo do decreto até esse tempo a gente já sabe que tem um período ainda estendido de graça um pouco depois do decreto, mas só que ele se finda nessa ocasião. Eu vejo que a diferença da angústia aí, a perseguição, ela aumenta pelo fato da ausência do Espírito de Deus nos índios. Até então o Espírito de Deus ainda está restringido de alguma forma, né? Nessa época aí, quando Cristo se levantar e sair do santuário, aí tira-se a presença do Espírito de Deus do mundo. Aí quem vai se apossar do mundo dos ímpios é Satanás. Aí a angústia contra o povo de Deus, ela acelera, cresce. Concordo com o irmão. Eu sei que os outros irmãos concordam com ele também. Até para dar um tempo para dar um décimo, né? Seguindo o raciocínio do Marquinhos, que eu não tinha pensado nisso, até para dar um pouco de tempo para os trabalhadores da hora um décimo também, né? Porque tem um pessoal que vai aceitar a mensagem no finalzinho, e o decreto dominical vai dar a mensagem para eles, eles vão tomar a decisão, né? Os adventistas já têm tomado sua decisão, os que vão se salvar já tomaram a decisão, né? É basicamente como foi até mencionado no texto do Marquinhos lá no acampamento, basicamente fechou a porta da graça para eles ali. Eles estão se preparando para dar a mensagem, viu o decreto dominical, o pessoal diz, não, quando sair o decreto dominical, me preparo. Quando sair o decreto dominical, eu vou guardar o sábado. Tu não está guardando antes do decreto, nada te impedindo, ninguém te ameaçando de te prender. Fica guardado depois do decreto que o pessoal está ameaçando de te prender. É assim.
Aí o que acontece? Tem esse pequeno tempo de angústia, por quê? Primeiro, porque tem o pessoal que já estava preparado antes do decreto dominical sair. Sai o decreto dominical, já está decidido já. O caso dele está decidido. Porque já se posicionaram, já se firmaram. Agora tem um pessoal que ainda vai aceitar a mensagem durante a pregação do alto clamor. Então a mensagem tem que chegar para eles. Eu vou soltar agora a angústia todinha em cima desse pessoal que chegou agora. Como é? Pega o irmão Vasconcelos e bota uma angústia em cima dele, o mesmo tamanho da angústia que cai em cima do irmão Vasconcelos, é o mesmo tamanho da angústia que cai em cima da pessoa que tem 2 meses de adventista. Da hora para outra. Pô, não, peraí, calma aí, deixa eu preparar um pouco mais ele, que a angústia dele vai chegar também. Quando eles estiverem selados, eu digo agora, deixa encarcar que eles estão preparados. Mas antes, senão, calma. Essa participação dos irmãos é importante, viu? Eu gostaria de só conduzir, passar aqui passar por lá. Gostaria de fazer só isso. Mas se os irmãos não falarem, eu sou obrigado a falar. E para isso. Né? Mas é isso mesmo. Tem alguma sequência? Nós vamos estar estudando isso aqui, como eu disse, temos o dia todo. Chegou a lei dominical. Angústia. Tem-se uma contagem. 1.260 dias. Vamos ver os textos. Você disse o que vai dar, irmão, quando chegar a 1.260 dias, 1.290. Eu vou por enquanto deixar as interrogações. Vamos deixar chegar em alguns textos, nós vamos amadurecer mais agora a nossa inteligência. Mas tem uns bem-aventurados que vai até 1.335 dias. O que é que vai acontecer, irmão, nos 1.335 dias? Aguarde. Sim. A irmã White, ela diz que os 1.260 e os 1.290 elas começam no mesmo período. É como se eu estava buscando queimar neurônio, porque os 1.290 começam 30 anos antes. Eu digo, deve começar 30 dias antes. Mas eu tenho que ter os textos. Se eu não tiver, eu não mostro nada para vocês sobre isso. Eu não achei, eu cacei os textos, não achei. Não, mas parece realmente certo. Se era 30 anos, pode ser só 30 dias, né? Já que nós estamos aplicando para a literalidade. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou louco. Agora o texto, que ela diz que começa no mesmo período, nós temos o texto. Isso nós vamos falar com convicção, porque nós temos como provar. Agora, o que ela não falou e que a Bíblia não revelou, também não vou falar nada. Aplicando para a profecia antiga, nós sabemos que os 1.290 dias começou 30 anos antes. Começou no ano 538. É 508. No ano 538, já o dos 1.260, que termina junto. Mas já nesse texto que a irmã White fala, diz que começaram junto. Mas lá terminou junto, não começou junto. Então eu prefiro ficar como assim diz o Senhor. Porque para mim, foi o Senhor que disse por intermédio da boca da irmã White. Nem tudo que faz sentido quer dizer que é daquele jeito. Exatamente. Tem coisa errada aí que faz sentido. Exatamente. Irmãos, entenderam a colocação? Eu queria que tivesse um período de 30 dias antes. Eu digo, eu não vou bater minha cabeça mais com isso, porque eu achei o texto, que diz que eles começam no mesmo período, então eu vou me conformar com o que está escrito. Né? Então, se começa no mesmo período, vocês vão entender qual é o período que começa. E vou adiantar para vocês, sem medo de errar, porque depois eu posso apresentar para vocês o texto escrito.
Os 1260 dias começa na lei dominical. Mas que lei? A que as nações copiaram ou a que surgiu primeiro nos Estados Unidos? Estados Unidos. Surgiu a lei dominical nos Estados Unidos, começa a contagem. Ah, mas está dizendo que vai acontecer. Não estou dizendo, só estou dizendo que quando chegar, o Senhor falou dos dias. Está vendo, Daniel? Eu não vou agora pegar o que Daniel está dizendo e transformar em anos, se não tem mais tempo para passar mais 1260 anos mais para frente. Então, se não é dias. É mais óbvio, não é não? Para mim fica sem obviedade. Para mim, se vier mais de 260 anos, já ultrapassou dos 6 mil anos que a Terra há de durar. Aí já entra noutra história, né? Eu prefiro me encaixar nas verdades como elas são, para que uma não derrube outra. Tem um aspecto que eu estava pensando desse texto de Daniel 12, essa expressão: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos seus do teu povo. Vou pegar só a primeira parte a princípio. Se a gente olhar direitinho, a pessoa olhar para a questão de Miguel aqui, representando Cristo, que de fato é Cristo, se levantando do santuário. Alguém poderia querer aplicar para a mudança de Cristo do Santo para o Santíssimo. Só olha o texto aqui do Meditação Maranata, 7 de setembro, diz assim: vi que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais, tirasse, e se vestisse com vestes de vingança, as vestes régias. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Essa parte aqui, ó. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim que Miguel não se levantara. O texto aí diz assim: que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor do teu povo. Esse aqui não é esse aqui. Aqui o contexto aqui está falando de quando Cristo sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo. A gente está dizendo, pronto, vai começar o tempo de angústia, é agora que Cristo sai do santo. Não, peraí. Cristo está saindo do santo para o santíssimo. Miguel não se levantou. Quando Cristo sai do santo, vai para o santíssimo, não é o levantar-se de Miguel. O levantar-se de Miguel acontece no tempo do fim. E é tanto que o Senhor diz lá para Daniel, né? Só sela o livro. Ele se enviou com uma angústia, mas não para o povo do fim, mas para o povo que viveu no período que ia se cumprir, bem-aventurado se chegasse para aquele tempo, em 1335. Seria no período do movimento. Verdade. Aí a questão do aplicar o princípio de ano. Peraí. Se aqui Miguel ainda não se levantou, Cristo sai do santo e passa para o santíssimo. Não é Miguel se levantar. Só comparar o contexto. Aqui está dizendo que Miguel se levantará. Aqui está dizendo o quê? Miguel não se levantara. Ele não se levantou ainda. Ele se levanta quando ele sai do santíssimo. Fechar o período que ele levantou. Isso é quando ele derrama as pragas. O tempo de angústia tal qual nunca houve ainda não começou. Ele ainda vai acontecer, porque Miguel ainda vai se levantar, aí depois vai começar o tempo de angústia, que é a partezinha amarela ali. Espera aí, se eu aplicar aqui o princípio profético de ano, como é que fica esse negócio? Porque aqui, lá no verso 2 vai falar da ressurreição especial, né? Tem como eu colocar a ressurreição especial antes do tempo do fim? Tem como eu colocar a ressurreição especial antes de Cristo sair, de Cristo mudar do santo para o santíssimo? Tem como eu colocar ali? E se eu aplicar o princípio profético de ano depois do tempo do fim, como é que fica? Passou o princípio profético de ano, passou Cristo sair do santo para o santíssimo. Eu vou colocar agora um exemplo, vou colocar maior, né? 1335 anos na frente. Quando é que vai ser essa ressurreição especial? Lá no milênio, né? Lá na Nova Terra já, praticamente, que é mais de milênio já. Então, tem um evento que acontece, que é esse início ali, ó.
esse evento ali não é Cristo mudar de compartimento. Daniel 12:1. É saindo já. É saindo. Isso acontece no tempo do... Não é antes do tempo do fim. Então, se é no tempo do fim, como é que eu vou conseguir aplicar anos, princípio de ano, se é no tempo do fim? Então, quer dizer que o tempo do fim durou mais de milênio já. Está entendendo o raciocínio aqui? Tem um período. Os eventos anteriores, eles duraram uma grande quantidade de tempo. Observe que que era o ano todinho que os sacerdotes ficavam no lugar santo, né? Ficavam o tempo todo entre aspas, né? Entravam no lugar santo. Uma vez ao ano, ele entrava no lugar santíssimo. Espera aí. Cristo passou cerca de 1.800 anos, 1.813 anos, basicamente. Cristo passou no lugar santo. Isso aí, comparando aquele lá, o serviço diário, né? Aí no lugar santíssimo ele vai passar mais um milênio. Como é que está essa proporção aí? No lugar santíssimo que era só um dia, ele vai passar mais de milênio de novo. Num caso também, né? Então a gente vê que tem um sentido e provado pela Bíblia também, né? Iniciar o decreto unical, né? Inicia a contagem, que é a contagem do tempo, nós temos que começar com o tempo, né? Por exemplo, Ou 42 meses, ou 1.260 dias. só fazer aqui um raciocínio mesmo, né? Que a gente tem, sempre tem, né? Agora de se expressar. Porque eu vejo assim, sabe, de acordo com o anúncio do decreto dominical, no raciocínio, ali se iniciou, né, um tempo de angústia, assim, porque nós sabemos que quando é anunciado, né, ali as coisas no final dos tempos elas acontecem rápido, mas tem um período, né, esse período de colocação em prática, né. Então, para o cristão, né, para nós, no raciocínio, eu vejo que é um tempo de angústia, que se nós for observar, né, Jacó ele teve aquela luta, né? Então nós também, o povo de Deus, eles vão ter uma luta constantemente, né? Porque o tempo ele é rápido para uma preparação, né? Uma recrutação de soldado, né? Para representar, né? O Deus, né? Deus vivo, né? Então a gente pode ver que é uma angústia, porque a gente ainda não se encontra preparado, porque até mesmo nós precisamos de compreender também sobre as leis, né? Porque eles estão formando leis a cada momento, né? As leis. Eu agradeço muito a Deus, porque sempre eu gosto de observar assim, a notícia, né? Porque o texto diz que nós temos que ser sagazes como uma serpente, né? E simples como uma pomba, né? Então nós temos que estar com nossos ouvidos afiados realmente, porque vamos ser interrogados, né? E o momento realmente ainda está para frente, né? Porque é depois do anúncio do decreto dominical, mas nós temos essa agilidade para se recrutar, né? E realmente aprender, e essa angústia para nós poder abandonar, né? Aqueles defeitos de caráter, né? E foi o que Jacó clamou para o Senhor, né? Para o anjo, que ele não saísse sem abençoar ele, né? Que esse é o meu desejo também, que nós todos temos com esse propósito, né? Agradecimento. Só fazer aqui uma colocaçãozinha. Eu não vou entender como discordando dele, porque ele contrário. Concordo com tudo que ele disse aqui. Só na questão dos defeitos de caráter que eu não vou concordar com o irmão, mas não é também desfazendo o que ele fez. Pelo contrário, envolvendo, eu vou explicar por quê. É porque o nosso defeito de caráter, nós, adventistas do sétimo dia, tem que vencer antes para não pode deixar defeito de caráter para vencer depois do lei dominical. Adventista do sétimo dia, não. Agora aqueles que vão receber nós, no período curto de tempo depois da lei dominical, até um momento, um pouco tempo depois que se fecha, vamos dizer assim, a porta da graça, esses sim vão ter que corrigir correndo o defeito deles. Entendeu? É só esse pontinho que eu vi que a minha consciência não fechou. Tá? Mas
Eu bati contra já um dia, que a porta da graça não podia se fechar primeiro para um e depois para outros. Mas depois, indo para os escritos, eu não posso bater contra os escritos. Diz que a porta da graça fecha-se primeiro para os adventistas. Eu não posso bater contra. Então a porta da graça vai um pouco além da lei dominical, pouco tempo, não diz quanto tempo, mas vai pouco tempo. E se a nossa tem dito que vai fechar antes, então nós entendemos que na lei dominical já deve ter decidido, já preparado isso para levar a mensagem e recebendo a chuva cerveja para levar essa mensagem e permanecer em pé diante de um Deus, olha só, sem intercessor. Enquanto o Maurício falava, eu estava lembrando de Lucas 8, verso 10. Esses estudos aqui são muito, muito difíceis para quem está assistindo pela primeira vez. Muito difícil. Raramente vai pegar alguma coisa significativa. Mas vai pegar alguma coisa. Mas quem vem estudando tem tido dificuldade. Mas eles vão pegar mais do que os outros. E lembrava-me de Lucas 8, verso 10. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muitos que nós vamos pregar daqui para frente vão só ouvir, mas não vão entender nada. Os que têm vontade de salvação vão aprender. Alguma coisa vai aprender. A esse Jesus Cristo diz: a vocês é dado conhecer, a vocês eu vou abrir o conhecimento para vocês. Busca e não rejeita. Aí os outros não, só ouvem, vai procurar saber como é que é. Se eu busco, mas só busco aquilo que me interessa e rejeito quando vem uma coisa que eu não quero, aí isso não vai ser dado a abertura do conhecimento. O verdadeiro não. Voltando aqui para o verso, estamos no verso 1 ainda, não? Esse tempo de angústia qual nunca houve. Nós entendemos que era antes de fechar a porta da graça. E, em parte, é. Mas a angústia de Jacó, não. A angústia de Jacó, quando ela chegar, já aconteceu o decreto lá no céu. Quem se perde, quem se salva e ponto. E ali acabou. E por que nós vamos passar um tempo de angústia qual nunca houve? Porque essa angústia de Jacó, depois que a porta da graça já fez se fechar. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já viram o texto, dizendo que os santos vão ficar primeiro, uma perna para bater na outra. Qual é que dá essa angústia nesse povo? Qual foi a angústia que passou na cabeça de Jacó quando ele sabia que vinha cerca de 400 homens com seu irmão para lhe matar? O que vocês acham? Essa é a questão. Dúvida não é pecado? E eles estão com dúvida? Não, eles não estão com dúvida, eles estão preocupados se o pecado deles foram perdoados. É essa a questão. E qual era a questão de Jacó? Ele estava lutando por Deus, com Deus, ia vencer Deus porque ele era mais forte. Não. Por que ele venceu Deus ali? É porque ele se humilhou. Ele queria era a bênção. Ele não soltava Deus porque ele queria era ser abençoado. Foi enfrentar Deus. Não foi enfrentar não, porque bastava. Ele só tocou na corda dele. Agora se coloca no lugar de Jacó. Um monte de gente
indo ali para ele, naquele na mente, vai me matar, não posso resistir, vão me matar. Imagine você agora cercado pelos ímpios, a ponto dele lhe meter a mão e lhe matar. Agora imagine o tamanho dessa angústia. E aí é onde eu vou ler o resto do texto. Eu fico pensando aqui que essa angústia, Assim, estou passando aqui na minha mente aqui, sabe? Porque eu creio que a saída de Jesus do santuário, né? Ali que a porta da graça está se fechando, a gente vê que o Espírito Santo, né? A ausência do Espírito Santo, né? No meu raciocínio no servo de Deus, né? É uma angústia muito constante, né, irmão? Não sei se compreende assim dessa forma, né? Você vê que teve um tempo quando Jesus estava na cruz do Calvário, né? Que Deus, né? Se ausentou dele, né? Teve aquele momento que a angústia foi muito grande, né? Então eu vejo assim que nesse sentido, né? Não dá nem para pensar, porque Deus é o que. Sem Deus nós não somos nada, né? Então o Espírito Santo é que nos fortalece, nos clareia, nos motiva e nos anima, né? E nesse o irmão pode explicar melhor, né? A angústia, observe que a angústia diz assim, tal qual. Nunca houve. Você sabe descrever? O povo de Deus vai passar por isso, você pode escolher na sua mente. Isso. É o suficiente? Se nunca teve, não tem como comparar, né? É a mesma história. Deus amou de tal maneira, sabe medir o tamanho desse amor? Sabe medir o tamanho dessa angústia aqui? Agora, olha o detalhe. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Quando é que eles vão ser livres? Agora o que o Espírito está dizendo aí naquilo que você já estudou, porque ele vai fazer lembrar que ele estudou, quem não estudou não vai lembrar não. Aonde vai ser o livramento por Deus, irmãos? Já está tudo decidido. É a sétima praga. Lá por ocasião da sétima praga, Lá no final tem mesmo. lá no finalzinho, quando sai, o sol nasce lá à meia-noite, e agora liberto pela voz de Deus, é isso mesmo? Presta atenção nos detalhes. Os detalhes é importante. Já tinha parado para ver? Que o livramento seria depois de tudo também? A igreja de Deus não vai passar pela tribulação, não vai? Se não vai, não é de Deus. eu já vi irmão falando para mim, né? O povo de Deus vai passar a tribulação. A tribulação é melhor que o passado. O passado passou, né? E nós não. É só o de Deus que vai passar. É por isso que a igreja do Deus vivo não é que o mundo está pensando. Tem um irmãozinho lá na igreja A, tem outro lá na igreja B, que aceita a verdade como ela é, e se não estão ainda aceitando, porque não tem o conhecimento. Porque quando eles receberem, eles vão gravar para eles esse conhecimento. E vão estar unidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo parecer, dizendo as mesmas coisas. E sem nós fugirmos um milímetro da nossa fé adventista. Só casando com esse comentário que você fez aí. Naquele tempo, livrar-se alguém. Para quem era essa mensagem aqui? O anjo estava falando com quem? Vamos lembrar aqui do profeta aqui. Vamos pegar. Gente, lembra do que a gente cantou aqui bem no comecinho? Faz como Daniel. Essa mensagem que está falando para Daniel. Só Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor do filho do teu povo. Haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se o teu povo, Daniel. Mas o povo de Daniel era todo judeu que tinha na face da terra, todo mundo que era de descendência judaica, todo mundo que tem o nome de adventista, não
naquele tempo livrar-se ao teu povo. Todos que tiverem o caráter igual ao teu. Lembrar que lá em Daniel 10, o anjo diz assim: Daniel, no princípio das tuas súplicas, veio a ordem e eu vim para te declarar a visão. Porque tu és homem muito amado. Quem é o livrar-se ao teu povo? São os muito amados também do tempo final. Não é qualquer um que está ali e diz: não, isso aqui é adventista, que está comigo o tempo todinho. Isso não importa não. O livrar-se ao povo que tem um caráter semelhante ao de Daniel. Não tem não? Ou não é livre não. Quem tem é povo de Daniel. Então eu vou livrar isso aí. Todo que for achado escrito no livro. O teu povo é o povo de Daniel. Que é o povo dele. Quem é judeu? Que é interiormente. Ponto que eu estava pensando. Creio que desde o início do mundo houve tempo de angústia para cada um dos que estão nessa batalha entre o bem e o mal. Vamos dizer que Adão teve um tempo de angústia, Jesus na cruz teve um tempo de angústia, porque ali ele teve que pedir, suplicar ao Pai para passar a cálice, né, que ele estava sentindo. E também Paulo, quando estava cego, passou um tempo de angústia. E agora no final, inclusive também lá, vamos pensar em Noé, que estava na arca, tudo alagado, né? E ele lá com sua família ali dentro, foi assim, esperando o poder de Deus para salvá-lo. E no tempo de fim vai ser a mesma coisa, o tempo que vai ser tempo de angústia para todo aquele que estiver naquela situação, ter que entregar tudo para Deus. Na verdade, todos aqueles que querem seguir a Cristo padecerão perseguições. É isso que a irmã estava falando. Agora, a perseguição tal qual nunca houve. Lá para trás, ninguém supera essa tribulação. Cristo é o único exemplo, nós podemos tirar disso. Sim. Quando diz ali, mas naquele tempo livrar-se do povo, todo aquele que foi achado escrito no livro da vida, né? Então, aí seria Cristo, né, no final da sétima praga, anunciando o dia e a hora da sua vinda, e aí o povo vai ter o decreto de livramento, mas Cristo ainda não estava sendo inserido, então vai demorar um tempo. Esse tempo seria os 30 dias, os 1300, aliás, os 45 aí vai, né? Mas eu sei mais ou menos. Mas eu queria que o senhor desse uma resposta. Eu não posso dar essa resposta, não. Até o momento do livramento pela voz de Deus, eu sei te dizer. Agora, o dia que ele vai dizer, eu não sei ainda. Quantos dias, não sei. Aí ele vai revelar. Alguém? Noel? Bora ver se o microfone vai ler. Nesse caso, são dois tempos de angústia, né? O primeiro e o segundo, né? Nunca houve, desde hoje. Falando das profecias que elas sepultaram no passado e que se aplicam no futuro, que poucos compreendem, né? São poucos, né? E também poucos devem entender que elas têm a sua aplicação literalmente, né? Em dias para o nosso futuro. Queria ler dois textos aqui.
dando o entendimento de que essa profecia já está tudo, né? Isso faz parte dele desenvolto prévio, né? Não é o derradeiro. Apocalipse capítulo 11, verso 3, ele diz o seguinte: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de saco e gringo. Então foi aí um pouco delicado, né? Essa ficou no passado. Está falando de 1260 dias, explicado também no futuro. Quero outro texto aqui para relacionar com isso, deixa bem claro que ele foi também na futuro, né? Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, verso 5. Verso 3 não, mas vai dar para entender aqui. Só ler o verso já vai estar sabendo do que está falando, né? E foi dada a ela a besta, uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Isso aqui está no passado e no futuro? No futuro. Então, os mesmos 1260 anos em que as duas testemunhas vão estar profetizando vestido de saco de crina, né? Significa um tempo angustioso, exatamente o mesmo tempo em que o papado vai se levantar com autoridade ao momento de proibição, né? Em que a palavra de Deus não vai poder ser explanada da maneira correta, vai ser do jeito que ele se planejando. Então, vê que essa profecia, esse tempo de angústia, que a capítulo 11, 3 fala aqui, é o momento em que vai ser privado, né, irmão? A pregação do Evangelho, e exatamente o momento que vai ser exigido o povo de Deus a ter que testemunhar, a ter que pregar o Evangelho, ter que dar as 3 mensagens angélicas, mas elas vão receber poder para testemunhar. É exatamente o momento em que o Papa Roma vai estar no comando do mundo, fazendo supervisão, fazendo o quê? Falando grandes coisas e blasfêmias, exatamente proibindo que a lei de Deus seja pregada, especialmente o sábado, e ele está exaltando aqui o dia que ele estabeleceu como dia de cada domingo, né? Faz parte da primeiro tempo de angústia. É isso? Pelo menos até o tempo de angústia, até o fechamento da porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça não tem mais sentido pregação do Evangelho, né? Mas até que se feche a porta da graça, o Papa vai fazer grandes coisas. Essas grandes coisas, você imagina algumas coisas que possa ser. Porque vai ser muito privativo em muitas coisas. Vai ser muito opressivo em muitas coisas. Vai ser muito proibitivo em muitas coisas. Tanto é que pessoas, depois que fecham a porta da graça, não tem mais jeito não. Mas eles vão sentir a necessidade, e ainda assim os ímpios vão correr para um lado, para o outro. Cadê? Não quero saber, não. Como aquele texto lá de João Batista, né? Texto lá de Mateus capítulo 3, né? Aqui diz a própria. Raça de víboras. Ele nos ensinou a fugir da ira vindoura. O pessoal está querendo ir em arrependimento, não. Diz, não,
povo, todo mundo arrependido aqui, chorando aqui com medo. Ele também foi uma pessoa que orava. Depois das drogas não tem mais intercessão. Que arrependimento é que tem? Primeiro, quem opera o arrependimento no coração do homem é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo já foi retirado da terra, porque a gente já terminou a intercessão, Cristo sai do santuário, o Espírito Santo retorna e acabou. Então, se o Espírito não está convencendo de pecado, como é que a pessoa foi convencida de pecado sem o Espírito Santo? Porque às vezes o pessoal confunde remorso com arrependimento. Arrependimento é tipo assim: eu roubei o salário de irmão Vasconcelos, eu fiquei triste porque eu roubei o salário de irmão Vasconcelos. Agora, remorso é porque eu roubei o salário de irmão Vasconcelos, ele está desconfiando de mim, eu estou com medo dele chegar em mim, eu digo, vou lá entregar logo. É o bandido que roubou o celular, aí o repórter pergunta assim: tu está arrependido? Tô, nunca mais faço isso. Depois de pegar uma ataca da população, como é que não está arrependido? Entre aspas. O povo lá está vendo tudo de ruim querendo acontecer, disse: não, vamos procurar a palavra de Deus. Disse: não, mas agora não tem mais não, vocês estão procurando aquilo que tiver errado. Chegou na minha tribo, chegou na minha família, Chegou na casa. agora vai chegar em mim. E aí não tem jeito, não chegou mesmo. Quando Deus coloca a coisa, ele vai buscar as coisas escondidas que você nem pronunciou palavra alguma, só pensou. E aí quem ensinou se livrar das 7 pragas? Aí cai a primeira, aí nego vê a família toda atingida, e agora de repente a dele não é ainda, de repente a primeira, de repente vai ser uma outra, segunda, terceira. Aí ele já se desespera, aí é correr atrás. Agora não dá mais não. Quantas oportunidades não tiveram? Todos tiveram a oportunidade, de repente agora quer a palavra de Deus? Por amor a Jesus? Não. Medo. Vocês imaginam o que vem depois do verso 1? É o verso 2. Não é? E o que está escrito no verso 2? E muitos. Vai haver uma ressurreição mista, não vai? Tudo isso aqui que nós falamos aqui do verso 1. Por que não discordar? Porque está escrito. Por que concordar? Porque está escrito. E no verso 2 explica sobre, aqui no verso 1 ainda fala do livramento pela voz de Deus. Agora o verso 2 diz que ali vai ter uma ressurreição. Mas para a vida, mas para a morte. O demônio, espera a terra. Isso talvez queira dizer alguma coisa, talvez a gente não entendeu ainda, mas como eu disse, no decorrer do estudo nós vamos entender, né? Mas nós não vamos nem falar do verso 2 ainda. Mais pra frente. Quando vier esse tempo de angústia, o povo de Deus vai ser livre nesse tempo, pela voz de Deus. Todo o caso já estará decidido. Porque esse tempo de angústia, depois de todo o caso já ter sido decidido, já falei alguma coisa sobre isso. Nós vamos avançar. Para nós vai juntar mais conhecimento. Fechou-se. Tempo de graça, porta da graça já se fechou. Cristo já se levantou. O homem não mais agora tem intercessor. Esse intercessor que intercedia pelo povo agora não está mais lá. Não tem mais sangue expiatório. A misericórdia dele agora chegou no limite.
As pragas estarão caindo agora, depois da graça. Depois que ele levanta. Agora as pragas estão caindo sobre a terra sem a misericórdia de Deus, agora é para punir mesmo. O impenitente vai ter que ser punido. Não é justo Deus levar isso para o céu. O selo do Deus vivo vai estar sobre o seu povo. Todos que foram selados, o Senhor já havia dito: Pai, espera um pouquinho, que ainda falta alguns ser selados. Chegou agora o período em que ele se levanta e agora está concluído, agora não tem mais jeito, os impenitentes têm que ser punidos. Minha misericórdia chegou no limite para eles. Chegou a hora de dar fim ao pecado. Vê se vai chegar aí. Se der, o povo vai escutar mais alto agora. É interessante que nesse tempo aí o Cristo vai se levantar, que ele vai tomar as providências, né, dos últimos dias. Exatamente quando foi falado aqui, o decreto vai sair, né? E o sábado do Senhor vai ser totalmente menosprezado por toda a terra, por causa dessa lei abominável, né, que vai ser plantada. Então vai ser a hora de Deus se levantar realmente para poder defender o seu nome, sua palavra, de todas as formas. Como diz o salmista, né, Salmo 119, 126, o salmista diz: é hora de se levantar, Senhor, é hora de agir, pois eles estão quebrantando a tua lei. Então, nesses últimos dias, o Senhor vai se levantar, porque eles passaram do limite, né? Então não tem mais o que eles fazerem. Deus já deixou o que era para ser feito. Agora ele vai tomar as providências dele. E aqueles de fiéis a Cristo, sem desviar, né, como diz a mensagem de Josué, capítulo 1, versículos 5 a 7, foi dada a instrução para Josué, e essa instrução é dada para nós também hoje. Se não desviar o teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas serem fiéis aos mandamentos de Deus, que é a lei de Deus, o Senhor estará sempre contigo, Josué, e Ele estará conosco também. Por isso que é muito importante nós aprendermos o tempo que nós estamos, o movimento que está acontecendo e que vai acontecer, para nós andarmos na linha certa, para nós não desviarmos do caminho. Sendo que tem um outro texto também, que está escrito, que diz que antes da entrada do povo de Deus na terra prometida, lá atrás, os judeus, Satanás intensificou as suas tentações para poder tirar o máximo de pessoas possível de entrar naquela terra prometida. E muitos deixaram de entrar, está escrito lá em Hebreus capítulo 4. Muitos deixaram de entrar porque foram murmuradores, transgressores. Foi o tempo que o inimigo mais intensificou as tentações dele. E o que foi, é o que há de ser. Lá está dizendo também no texto da irmã White que nos últimos dias vai acontecer a mesma coisa. Quando estiver perto da entrada na cidade santa, porque é nesses últimos dias, é nesses acontecimentos aí, o inimigo vai intensificar seus ardis, suas tentações. E aqueles que não estiverem em oração, em busca de estudo da palavra de Deus, para ter uma comunhão com o Senhor, vão cair. Por isso que é muito importante nós nos prepararmos e estudarmos essa mensagem, porque nos últimos dias é o final de tudo, não tem mais
outros dias. É os últimos dias que nós estamos. É agora ou nunca que o povo de Deus tem que se preparar, né? Então que Deus nos fortaleça, nós busquemos aprender mais e mais do Senhor, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o Apocalipse, capítulo 3, versos 10 e 11, que diz assim, para aqueles que forem fiéis. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o livramento é certo, né? O Senhor não nos desamparará, né? Ele nos guardará, se nós formos fiéis. Vocês observam aí que divide em 5 para dar um controle. Vai ter um restinho. Vocês sabem o que está escrito lá em Apocalipse 17. Dragão irado. Tirou-se o dragão contra a mulher. Satanás irado contra a igreja. Não é isso que está lá? E voltou-se em guerra agora contra um remanescente. Todo Israel vão ser salvos, é assim? Toda a igreja vai ser salva, é assim? É um pouquinho só, é um remanescente, é um restinho de Israel, é um restinho da igreja. Eu penso que é diferente disso. A gente vai esperar a mensagem macia, vamos perder todo mundo. Vai todo mundo para o inferno, nem macio. Às vezes é necessário as mensagens para despertar mesmo, é a sacudida mesmo. O Senhor vai sacudir a terra, é assim que está lá. O Senhor tem uma contenda, não só com a terra, mas inclusive uma contenda contra o seu povo. Se eu sou povo de Deus, que eu agora me volte para Deus, que eu faça dele a minha defesa, porque senão, se eu for me achar contra ele, se a contenda dele for contra mim, estou ferrado. Não é assim? Não falei besteira. A gente tem que falar o que as pessoas querem ouvir, ou a gente tem que falar o que Deus manda falar. Então, vamos sentir a vontade para falar agora. Vamos ouvir e sentir. Né? Esses poucos remanescentes, porque Israel pode ser minha do mar, a igreja pode ter 30 milhões ou 35 de pessoas que já aceitaram a ser adventista do sétimo dia, mas eu não posso fugir do que está escrito. É um resto do remanescente que será salvo. É só os que cumprem os requisitos de Deus que se salvará. Não adianta. Não adianta se puxar. É assim que está escrito. Esses poucos remanescentes são incapazes. Vocês estão vendo o que é uma característica do remanescente? Eles são incapazes e se reconhecem incapazes. Vai ter gente lá quase descendo as pragas e nego ainda achando que são fortes, né? Não aprenderam a lição que a gente agora, quando está fraco, que está forte. Mas os remanescentes, eles reconhecem inclusive que são incapazes de se defenderem por si mesmos. Porque o conflito é mortal.
há um decreto de morte nesse período. Há uma perseguição acontecendo. A angústia para todo lado. As nações. O povo de Deus não deu de tiroteio. Os poderes da terra. Olha essa palavra. Os poderes da terra. Que eu e você é incapaz de enfrentar. E esses poderes arregimentados e unidos, eles são um exército de Satanás. Lhe perseguindo, lhe oprimindo, lhe injuriando, mentindo, falando todo mal contra você. Um exército de Satanás. Seremos odiados por todos. Porque o exército dele é grande. Mas aquele que perseverar até o fim, que são remanescentes. Os que serão salvos é o remanescente. Então, quando eles veem essa situação de todos os poderes da terra regimentados agora contra eles, eles agora não têm para onde correr. Fazem de Deus a sua única defesa. E Deus vai defender, ele prometeu lhe dar essa coisa. Esses poderes da terra, gente, vão estar unidos, vão estar contra a lei de Deus, vão estar fazendo leis, e o último ato do drama, eles trocam o sábado pelo domingo. E é pela mais elevada autoridade dos poderes aí que a terra tem que foi feito o decreto. Não é bom o texto da agora há pouco. Poderíamos ler agora, mas nós ainda estamos lembrando lá. Né? A besta vai fazer grandes coisas. E essa besta tem um líder. Esse líder dessa besta aí, da qual o irmão ele falou, vai ter um período bem significativo, fazendo coisas terríveis. É que vai realmente botar para funcionar aquilo que nós estamos aguardando. Você que estuda, você sabe do que eu estou falando. Porque vai ser sob pena de perseguição se você não obedecer à lei, esse decreto que essa autoridade vai fazer. Sob pena de perseguição. E, por fim, sob pena de morte. Se você e eu não adorar a besta e receber o seu sinal, essa é assim. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Mas aquele que acha que tem que defender a sua vida, perde. Até nisso tem como ter um momento de aplicação. Pode ser feito em qualquer tempo? Pode, mas especificamente nesse período. Muitos vão morrer. Ou alguém que achava que não ia ter mais mártir. Vão por mártires. O que não vai acontecer é morrer alguém mais do povo de Deus quando acontecer o decreto de morte, mas eles vão. Nesse decreto desse homem aí, eles vão querer.
antecipadamente ao de morte em si, já antecipando, começando a matar gente, a perseguição. Ok, irmão. Ele vai livrar o seu povo, mas ele vai livrar todo mundo da morte, não. Tem muito mais que vai ser. Eu não sei se aqui a igreja já o grande conflito da Ellen G. White, né? Explica tudo isso aí. Então, vai ser gradativo. Tudo gradativo. E depois do tempo de graça, que vai se fechar, quem busca Cristo não vai haver mais morte, né? Porque a auréola de Cristo as pessoas vão estar nos montes, a maioria, né, que se quebraram, e a auréola de Cristo vai proteger contra os ímpios que vêm lá atrás para matá-los, né? E nesse período vai haver terremotos como nunca houve, por toda a terra pelo poder de Deus. Porque agora é o poder de Deus que vai se mostrar abertamente no mundo inteiro. Né? Mas os santos vão estar protegidos pelo Senhor Jesus. E aí, quando Jesus vai voltar, nas nuvens dos céus, num dia que vai ser uma pequena mão fechada, vai ser abrindo e se abrindo, até que todos vão ver a sua glória. Como Deus não permitirá, vamos chegar nesse texto, né? Texto bem do Apocalipse 13, continuando a memória falou, no versículo 7 e 8. Fala, e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda a tribo e língua e nação. Veja esse texto aqui fala que, como eu falei, né? A bênção vai ter autoridade, ela vai montar isso e vai ter que usar que o decreto de morte, ela vai chegar a vencer os santos e eles, são as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. E no 8 fala, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, veja a fundação do mundo. Então, a maioria que a gente vê, né, que vai ser como grande areia do mar. As pessoas que guardam o livro, guardam o nome de Deus, isso vai ser fácil quando chegar esse decreto dominical, as pessoas aceitar isso aí. Então, aqui está escrito no livro do Apocalipse que essas pessoas que guardam esse tipo de coisa, eles não estão escritos no livro da vida. Isso não estão mesmo. E vai para. No caso desse decreto aí, que está mencionando aí no ensino, esse decreto aí ele já é um decreto de morte, não é o primeiro decreto mais, né? Esse aí já é para que sob pena de perseguição ele, né? Já está desde a lei dominical. Porque as leis são leis dominitais no plural. Acontece vários tipos de lei. A última é a de morte. Perseguição, desde a lei dominical iniciada nos Estados Unidos, até o decreto mortal. Vai ser de morte. Ele já está entrando nesse decreto da morte, de morte. A própria emenda na Constituição Só um detalhezinho. A Constituição dos Estados Unidos, ela não pressupõe pena de morte. Pode ver que geralmente nos Estados Unidos pena de morte é por estado, né? Tem estado que tem pena de morte, mas tem estado que não tem pena de morte. Então, se fosse de fato uma lei nacional impondo pena de morte, essa é tem caso de guerra que tem. Se fosse uma lei nacional impondo morte de imediato, a gente já olha aqui, ó. Os Estados Unidos hoje não tem lei com pena de morte. Para colocar de repente uma pena de morte não vai chegar assim não. Primeiro tem a questão da até a irmã Fabiana aqui mencionou. Vai ser gradativo. Tem um texto que eu lembro que eu mostrou pra gente, da questão da proscrição. Porque tem um grau de sanção.
Um juiz, por exemplo, ele não quer prender você, ele lhe bota uma multa. Ou ele bota a multa que nós vamos diminuir de R$1.000. Se a irmã de ele não pagar a multa, não pensa que ele vai ficar só cobrando R$1.000 todo dia, não. Agora ele vai dizer, não, depois fala assim, vamos tomar a casa dela. Porque ela não pagou a multa. Primeiro, tem a lei, aqui é a pena da lei, vamos multar, é multa, é administrativo, multa. Não pagou a multa não que teve, vou tomar sua casa. Ah, tomei sua casa, não adiantou nada, vou lhe prender. Ah, lhe prendi, não adiantou nada, vai levando. Nos Estados Unidos também, a emenda na Constituição, ela não pressupõe morte. No começo não. Ela vai pressupor outras penas. Ela vai colocar ali, não, vamos dar multa. Não, bora tomar bens, né? O Estado se apropria dos bens. Não, bora prender. Aí vai. É tanto que a justificativa agora, para colocar o decreto dominical, qual é? É para matar o povo? Ele disse, não, é por causa do domingo verde. É uma questão ecológica, a preocupação, né? Aí, eles vão dizer assim, é para o bem da família, nós vamos matar quem não guardar. É assim. Não, vamos aqui, ó. Bora devagarzinho. É bom para a família, vai ter descanso. As famílias vão estar unidas, vamos cuidar do planeta, diminuir a emissão de CO2 na atmosfera. Tudo. Aí vai começando, ele disse, não, meu povo está resistindo, bora botar um. Aí chega um ponto que está todo mundo unido, todo o poder da terra. A disposição de Satanás, ele disse, mas tem um povo ali que continua persistindo. Já multamos, já tomamos bem, já aprendemos, não adianta nada, eles continuam dando mensagem. Esse povo mata. Porque eles estão importunando nós aqui. E vai ser a maioria que vai estar sendo importunada. Né? Vai chamar nós de perturbadores aí. Aí é que chega a pena de morte. E observe, a Constituição americana não fala de pena de morte. Pode procurar. Os estados têm pena de morte. Um tem, outro não tem. E já tem lei dominical nos 49 estados dos Estados Unidos. Só não tem um. Que é o Alasca. São 50 estados dos Estados Unidos. Tem lei dominical em tudinho. Não tem emenda na Constituição. Tem lei estadual. Leis dominicais estaduais. Tem 49, só não tem um. Que é o Alasca, né? Geladão lá, né? Mas espere, vai chegar a emenda na Constituição, vai chegar até lá. Leis dominicais. Enquanto mostra no tudo. Mas a levada da autoridade vai ser o Papa mesmo. Só que começa dos Estados Unidos. O homem é do Vaticano. Mas a lei é dos Estados Unidos. É o chefe lá dos Estados Unidos que vai dar poder, inclusive, para ele. Ele só se torna um homem mais poderoso porque ele dá autoridade para ele. Olha, perseguição sem medida, viu? Até o ponto de morrer. Tudo por um objetivo. Que guarda o domingo. Que guarda o domingo. Que adorem a besta e recebam o seu sinal, que é o domingo. Ninguém recebeu ainda a marca da besta, mas quando eles decretarem por lei nos Estados Unidos, aí quem ceder o domingo adora a besta. Ah, mas eu vou guardar o sábado e o domingo. Adora a besta e adora a Deus. Agora é saber de que lado você vai estar. Porque dois senhores não dá certo. Aí nós vamos decidir, ou vamos ser perseguidos, sem direito de comprar e vender, ou eu vou me esquivar da perseguição, por causa da palavra de Deus, já que ela está trazendo perseguição, então eu vou comprar normalmente. Isso é por pouco tempo. Porque a tribulação vai ser tal qual nunca houve. Mas vai ser maior ainda, posso garantir para vocês, segundo o Escrito. Por exemplo. Os que desistiram receberão. É só um detalhe histórico. Quando o Domingos
antes do domingo ser imposto lá por Constantino em 321, 7 de março de 321, com o decreto do Império, antes já tinham cristãos que celebravam o domingo. Eles guardavam o sábado, mas celebravam o domingo como um festival da ressurreição. Então esse negócio de que eu vou santificar o sábado, eu vou comemorar também no domingo. É história da carochinha aí. Isso é invenção de Satanás. Antigamente foi feito isso aí e caiu em apostasia. Alguns permaneceram fiéis, a minoria permaneceu fiel. Mas teve uns que estavam ali, não, eu guardo o sábado, aí domingo eu celebro o festival da ressurreição. Aí acabaram que virou isso aí. A cristandade no geral guarda o domingo. Procure domingo na Bíblia. Procure o festival da ressurreição na Bíblia. Não tem. Tem dizendo para guardar o domingo? Não tem. Aí vai caindo nessa. Pode ver que o papado ele não chega dizendo assim, vamos colocar o decreto dominical para substituir o sábado. Ele chega, não, aqui eu vou colocar um domingo verde. Pode ver que não está chegando declarado não. Vamos colocar o domingo verde. É para diminuir a emissão de CO2, para cuidar do planeta, é um guia ecológico. É para a família se reunir. O pessoal está trabalhando demais. Ele tenta fazer com que pareça a coisa mais bonita do mundo. Ele faz parecer um festival da ressurreição. Memorando a ressurreição de Cristo. E no final ele disse o quê? Agora pena de morte. Você da bestado, de entrar. Ele vai passando a mão até a pessoa dormir. Quando a pessoa dorme, ele... Senhora. Mas essas pessoas que fazem esse pecado, pensando que também tem salvação, né? O problema é esse. É porque pensa que Satanás é besta. Deixa que pensa que Satanás é besta, né? Satanás ele vai iludindo. Tem um texto que diz assim, cuidado para não cair nas suas filosofias e vãs. O que é sutileza? Sutileza é algo declarado, né? Não, é sutil. Tem gente que tem um enganozinho no texto bíblico, a pessoa não percebe mais nem a pau, de jeito nenhum. Quando você olha para o texto, se você olhar com atenção, se você tiver percepção, você consegue notar. Se tiver percepção, até o sutil você nota. Mas tem gente que fica, meu Deus, eu não estou vendo isso aí. Eu digo, é porque é sutil, meu amor. O Satanás bota declarado, bota sutil, você fica, só é festival da ressurreição, é coisa boa, né? Aí lá dele você dormir, embala você, né? Embalar de balançar a rede quando ele dormir. Depois que dormiu, ele fala o que quiser. Ele pode cair nessa de sábado e domingo ao mesmo tempo. Para onde nós alimentar o corpo. Lembrando que nós sabemos o rumo que vai pular isso tudo. Pior que eles não sabem. Eles sabem que vai acontecer coisas desastrosas. Eles sabem que tem muita coisa ruim para acontecer, eles sabem. Mas não sabem o quê? Eu e você sabemos. O rumo que vai chegar. Então vamos concluir aqui o 11, né? Para não ficar muito cansativo, como eu disse, nós temos o dia todo. Agora, as matemáticas nós vamos deixar mais para depois do almoço. Né? Tá bom? Matemáticas fáceis. Né? Se alguém tiver dúvida, pergunta já antes dele. A substituição da lei de Deus. Olha o ponto que nós temos que entender, irmãos. Sabemos que haverá uma lei dominical. Nós sabemos que vai começar os 1.290 de 1.335, ou 1.260, 1.290, na lei dominical. Mas há confirmações de textos e mais textos. Eu vou deixar o texto para mais tarde, a questão do... Quando for tirado o contínuo e colocar no lugar do contínuo a abominação isoladora ou assoladora, aí haverá 1.290 dias. E bem-aventurados que chegam até 1.335 dias depois do momento em que eles tirarem o contínuo e colocarem a abominação desoladora, que é a mesma que traz a desolação. É o último ato onde vai
vai vencer o Deus Todo-Poderoso e ele vai mandar as pragas. Que é quando eles substituírem o sábado pelo domingo. E os Estados Unidos, o país da maior liberdade que temos, eles vão anular a lei de Deus por completo. A substituição da lei de Deus pela a lei dos homens e a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, vão achar reforço quando tirarem o pontinho, colocarem. Vamos lá, controladora. Está dizendo, quando o domingo for posto em lugar do sábado, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar nos Estados Unidos, ó, universal, Deus se revelará. Essa aqui é a lei dominical. No começo, ou aquela lá mais no fim. Estou me referindo a um período de tempo aí. Porque, primeiro, uma lei que vai chamar a atenção, lei dos Estados Unidos. Outra, os países, as nações copiarão. Se torna universal. Vocês vão ver também a questão da apostasia nacional. E é exatamente a apostasia nacional, irmãos, é quando eles anularem a lei de Deus. Quando eles tirarem o sábado e botar o domingo. Deus tem informações e muitas para nos manter informados. Isso não faz coisa nenhuma sem que antes Ele revele, apresentando aos seus servos. E nós, na parte da tarde, nós vamos aprender muito mais. Deus abençoe. Mas irmã, tem alguma música para cantar? Fica à vontade. Hoje todo mundo pode participar, só se não quiser, né?